Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus para o nosso ensino. E eu convido você para abrir comigo sua Bíblia no Salmo 11. O Senhor é forte refúgio. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Eu convido a igreja para ler comigo a uma só voz o verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Irmãos queridos, todos nós que temos os olhos abertos e os ouvidos atentos, e os corações apercebidos, somos testemunhas oculares de que nós estamos vivendo uma inversão de valores em nossa sociedade. Aquilo que o profeta Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo é um fato inequívoco em nossos dias. A nossa sociedade chama a luz de trevas e trevas de luz. Chama o doce de amargo e o amargo de doce. Chama o bem de mal e o mal de bem. A questão não é apenas hoje a promoção do mal. A questão hoje também é a coibição do bem. Talvez nós chegamos hoje no cumprimento da profecia de Rui Barbosa. Chegaria o dia em que os homens teriam vergonha de ser honestos. O ano passado assistimos, chocados, escandalizados, o maior traficante deste país, sendo levado para uma audiência pública, num jato particular, alugado pelo governo, pagando 41 mil reais. Quando milhares de cidadãos honrados dessa terra morrem à míngua nas portas dos hospitais, sem atendimento. Isso é uma inversão de valores. A violência chegou a um estado ou um estágio insuportável. Todas as vezes que eu pego o jornal A Tribuna, eu fico pensando se na verdade nós moramos nessa cidade. Mais de 50% do que se noticia ali são crimes bárbaros que acontecem à nossa volta. Vivemos trancados, com cadeados, sistema de alarme, cercas elétricas, cães bravos, com medo de bala perdida, sequestro relâmpago, de arrombamentos.
medo até da polícia. As gangues estão invadindo as escolas. Parece que não há lugar e nem refúgio seguro para toda a horda do mal que se espalha e que age tantas vezes à revelia da justiça e ao arrepio dela. Os valores estão de ponta cabeça. A família está confusa. Não sabemos mais o que é hoje casamento. Porque desde que a história existiu, Deus criou homem, Deus criou mulher. Parece que hoje nós estamos criando um terceiro sexo. Quando se fala em casamento, precisa definir o que é casamento. Não é mais entre um homem e uma mulher. Aquilo que até há bem pouco tempo era considerado alguma coisa vexatória para a sociedade, não é hoje mais coibido, é hoje proclamado na mídia como a mais pura das virtudes. Estamos vivendo uma inversão de valores. O tráfico controla setores das nossas cidades. Manda e desmanda como um poder paralelo. E muitas vezes com a conivência de autoridades, com interesses inconfessos. O mundo fala de paz, mas investe mais na guerra. As nações poderosas se fortalecem explorando as fracas e pobres. A infidelidade em todos os níveis, do palácio à choupana, do Congresso Nacional à Câmara de Deputados, às prefeituras municipais, às câmaras de vereadores, todos os setores da sociedade estão fermentados pela levedura da corrupção. A infidelidade conjugal é crônica, é aguda, é endêmica. Parece que hoje falar em fidelidade é uma coisa ultrapassada. A corrupção moral alcança níveis insuportáveis. As três classes que deveriam ser as três classes mais sólidas e graníticas na ética são hoje as classes mais desacreditadas da nação: os políticos, a polícia e os pastores. Ficamos chocados quando o governo, que é instituído por Deus como ministro de Deus para promover o bem e coibir o mal, chega ao ponto de coibir o bem e promover o mal. Quando as nossas mais altas autoridades, que deveriam velar pelos valores que sempre regeram a família e a sociedade, se assentam no trono para inverter a ética e para aplaudir o vício e coibir a ética. Vivemos num tempo de decadência. Decadência na igreja. A igreja evangélica até há alguns anos era guardiã dos valores absolutos. Hoje, muitas igrejas têm se tornado covil de salteadores. As igrejas evangélicas, se você leu a revista Veja da semana passada, do dia 12 de março, expõem os escândalos, os crimes horrendos nos bastidores do poder eclesiástico. Somos mais conhecidos nas páginas policiais do que pela nossa piedade.
Até há bem pouco tempo, ser chamado cristão era considerado ser uma pessoa de honestidade, inegociável. Hoje, ser chamado evangélico está se tornando sinônimo de caloteiro, de mal pagador, de mau caráter. Os fundamentos estão sendo destruídos. Davi também estava enfrentando esse problema. Davi estava sendo, à luz do texto lido, sendo perseguido por Saul. Saul era o rei, mas era louco. E Saul queria matar Davi. E Saul procurava Davi para matá-lo na cidade, no campo, nos desertos, nas cavernas. Ele era o rei, ele era a lei, ele era a força. Ele não tinha ninguém para prestar contas. Ele era absoluto. Por isso ele perseguiu, ele matou, ele oprimiu. Ele estava acima da lei. Ele era a lei. E quando reina a opressão, o povo geme. Se desespera. Quando faltam os critérios da justiça, o povo se angustia. Quando os valores estão sendo invertidos, a sociedade perece. Assistimos com vergonha alguns dos políticos apanhados em flagrante de crimes de lesão ao erário público, retornando à vida política, e alguns deles ganhando votos como campeões de votos neste país. Estamos ensinando às novas gerações que o crime compensa. Estamos vivendo uma inversão de valores. E eu queria, nesta noite, amados irmãos, à luz desse texto, examinar algumas verdades para a nossa reflexão nesta noite. Quero dizer para você que o processo da destruição dos fundamentos é algo antigo. Os fundamentos são aquilo que sustenta um edifício, que mantém valores, princípios absolutos, que servem de baliza. E se você perceber, toda a era moderna foi uma tentativa de destruir os fundamentos antigos, de arrancar os marcos, de estabelecer uma ética flácida, frouxa, de dizer para o povo que cada um deve seguir o que bem entende. Se você perceber, a história e o progresso do pensamento moderno passa por fases que caminham para essa destruição dos fundamentos. Se não vejamos, do racionalismo ao iluminismo, foi isso que aconteceu. Do iluminismo ao existencialismo, foi isso que aconteceu. Do existencialismo ao experiencialismo, é isso que está acontecendo. Aquilo que nós chamamos de era moderna durou apenas 200 anos. Da queda da Bastilha em 1789 à queda do Muro de Berlim em 1989. E a partir daí, nós entramos numa fase conhecida pelos estudiosos como pós-modernidade. E a pós-modernidade vem fincada, sustentada sobre 3 pernas. Primeiro, a pluralização. Não há mais uma ideia, uma verdade absoluta. São muitas verdades. Não há mais um Deus único e verdadeiro. São muitos deuses. Ninguém pode dizer que o seu Deus é o Deus verdadeiro, porque isso ofende a opinião e o gosto da maioria das pessoas, ou de todas as pessoas. Então, não há um Deus único, verdadeiro. Há muitos deuses. Há muitas verdades. Foi com essa ideia que nações cujo berço nasceu no Evangelho, já proíbe hoje se fazer uma oração ou se ler um versículo da Bíblia numa sala de aula.
A segunda perna é a privatização, ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não há uma verdade única, não há uma verdade absoluta, não há um único caminho para Deus, não há um único Salvador, não há um único Deus, não há uma única palavra de Deus. Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha experiência, e a minha experiência é a minha verdade. A terceira perna, a consequência das duas primeiras, é a secularização. Sabe o que é a secularização? Deus não tem a ver com a minha vida no meu dia a dia. Eu vou à igreja, eu frequento o culto, eu participo da liturgia, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu frequento a escola dominical. Mas isso é apenas um departamento da minha vida religiosa no dia de domingo. Na minha segunda-feira, o que eu faço, Deus não tem a ver com isso. Como eu namoro, como eu me relaciono no casamento, como eu trato os filhos, como os filhos tratam os pais, como os irmãos se relacionam, como eu faço os meus negócios, como eu transijo na minha empresa, esta situação é minha. E meus amados irmãos, eu posso lhes dizer uma coisa: se existe algo que está chocando o meu coração, acendendo todos os alarmes da minha alma, é que a igreja protestante histórica, dentre elas a igreja presbiteriana do Brasil, está flertando, paquerando, está dando as mãos, numa atitude de namoro e de aconchego com a secularização. Estamos cada vez mais próximos do mundo, e o mundo está cada vez mais próximo de nós. Alguém disse com muita seriedade: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Eu fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Parece que não somos mais diferentes. As nossas conversas são as mesmas, as nossas festas são as mesmas, as nossas celebrações são as mesmas. Não somos distintos, não somos diferentes, nós estamos nos amoldando, sendo engolidos, envelopados por esse sistema. Os marcos antigos estão sendo removidos. De 1990 ao ano 2000, nesta década, a igreja evangélica cresceu no Brasil 58%, mas não mudou a sociedade. As pessoas entram para a igreja, mas elas não são transformadas. O evangelho não está mais presente nos púlpitos. Os pregadores estão atrás de aplausos, de riqueza, em vez de buscarem a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Os nossos pais pensavam em termos de certo e errado, de verdadeiro e falso. Hoje, a sociedade contemporânea não pensa mais assim. Hoje somos pragmáticos. Queremos o que funciona, o que dá certo, o que dá lucro, o que nos interessa, queremos vantagens. Os fundamentos estão sendo destruídos. Eu posso lhes garantir, meus amados irmãos, que, para nossa tristeza, o que nós estamos assistindo hoje é o florescimento de uma igreja mercado e de um outro evangelho, de uma igreja empresa, que transforma a palavra de Deus em mercadoria barata, transforma os templos em praças de negócios, transforma os púlpitos em balcões de comércio, muitas vezes inescrupuloso, e a finalidade última tem sido lucro. As pessoas não querem mais a exposição da Bíblia, elas querem emoção, querem experiência, querem prosperidade, querem milagres, querem sensacionalismo. E se nós não acordarmos, nós poderemos ser tragados por esse vendaval. Prestem atenção, queridos, a história
caminha para uma destruição dos fundamentos. Sempre foi assim. Mas hoje talvez com mais celeridade, com mais profundidade. Na época de Davi, os fundamentos estavam sendo destruídos. Saul, ao arrepio da lei, agia com despotismo, matando inocentes, ultrajando o princípio da justiça para atender os seus caprichos pessoais. Na época do Império Romano, a sociedade era pluralista. Os fundamentos estavam destruídos, e eu vou lhes dizer que Roma nunca foi intolerante, nunca foi. Intolerantes eram os crentes. Roma permitia que qualquer cidadão tivesse o culto que quisesse ter, o Deus que quisesse ter, desde que adorasse a César. Mas os cristãos diziam: não, nós não nos curvamos diante de César, só Jesus é o Senhor, por isso eles foram mortos. Perguntaram há alguns anos, pastor Otto Guanais Dourado em Recife, de saudosa memória: reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu: não. Se ela for mais fiel, ela será mais perseguida. Queremos a amizade do mundo, queremos os aplausos do mundo, estamos perdendo os referenciais. Durante o período do iluminismo, o mundo passou a desprezar a Bíblia. Por quê? Porque o racionalismo dominou. E a ideia era: eu não posso aceitar como verdade aquilo que a minha razão não explica. Quando jogaram esta tese racionalista para dentro da teologia, esvaziaram a Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos milagres. A Bíblia é um milagre. Eu não posso explicar que Deus do nada tudo criou. Eu não posso explicar como Deus, sendo um, subsiste em três pessoas. Eu não posso explicar a encarnação do Verbo, porque Deus, sendo transcendente, se esvaziou a ponto de entrar no ventre de uma mulher e nascer e ser enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Eu não posso explicar a ressurreição, eu não posso explicar os milagres, eu não posso explicar o cristianismo, a não ser que eu creia que Deus é Deus e que Ele tem poder de fazer coisas extraordinárias. Mas nessa época, se negava a possibilidade de crer em milagres, e as pessoas diziam: não, a Bíblia não é confiável, a Bíblia está cheia de mitos, de erros, e a Bíblia não pode ser aceita como verdade absoluta. Chegamos no século XIX, o liberalismo devastou os fundamentos da igreja. E aí, as pessoas não acreditavam mais na inerrância, na infabilidade e na suficiência das Escrituras. Olha a igreja da Europa hoje, é uma igreja morta. Olha o que está acontecendo na América do Norte, igrejas morrendo, patrimônios imensos, templos gigantescos, mas vazios, completamente vazios. O que nos entristece é que esse veneno mortal já está presente na maioria dos chamados seminários históricos, quando pessoas ostentando uma falsa sapiência e sabedoria negam a bendita palavra de Deus. E muitas dessas faculdades, prestando um desserviço ao reino de Deus, preparam pregadores incrédulos para gerar incredulidade e apostasia no coração do povo. Chegamos ao século XX. O misticismo tomou conta das igrejas. Templos lotados, multidões se acotovelando, não atrás do Evangelho, não buscando a Deus, mas buscando milagres, buscando prosperidade, buscando sinais, buscando profecias, buscando cura, buscando todas as experiências estranhas às Sagradas Escrituras. Templos lotados de pessoas vazias de Deus. Semana passada e os dias passados assistimos
dois desses maiores líderes da mídia brasileira, numa cena dantesca, de farpas e acusações, mas o centro não era o evangelho, o centro era o lucro. Chegamos ao século 21 e parece-nos que temos assistido um esforço concentrado de pseudocientistas e escritores cheios de empáfia, tentando dinamitar os alicerces do cristianismo. Richard Dawkins escreveu: Deus, um delírio. Como se nós, crentes em Cristo, fôssemos pessoas desprovidas de massa cinzenta. Semana passada recebi um e-mail de um jovem que mora em Londres. E esse moço chorava nas suas palavras, dizendo: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de David Livingstone. A Inglaterra não é mais o país de William Carey. A Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce. A Inglaterra é o país de Richard Dawkins, é o país do ateísmo, é o país da apostasia, é o país que vê os templos evangélicos sendo vendidos e sendo transformados em boates, em bares, em teatros e em mesquitas muçulmanas. Os fundamentos estão sendo destruídos. Sabe o que aconselharam a Davi fazer nessas horas? A sua Bíblia aberta no Salmo 11, veja comigo. Eles chegam para Davi dizendo o seguinte: foge para o teu monte, Davi. Olha o verso 1. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como passo para o teu monte. Os amigos de Davi disseram o seguinte: é loucura você querer enfrentar essa situação. Você é remar contra a maré. Os tempos mudaram. Não seja tolo, não seja antiquado, não seja retrógrado. Enquadre-se ou fuja. Não enfrente, não é seguro, não é sensato. Não há chance de sair vitorioso. Entregue os pontos, jogue a toalha, pare de lutar, pare de remar contra a maré. Meus amados irmãos, não é fácil para um crente hoje, em tempo em que os fundamentos estão sendo destruídos, manter sua fé intacta no Deus vivo. Eu fico pensando, um jovem, moço, uma moça da nossa igreja, numa sala de aula, eu me lembro do Darwin. Não havia um dia sequer que eu não ia à porta do Darwin sem que tivesse uma ou duas ou três peruazinhas com um serviço de som, convidando os jovens para uma boate. E esses jovens dizendo: eu não vou. E eu não vou porque eu sou crente no Senhor Jesus. Eu não vou porque conheço algo melhor. Eu não vou porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu fico imaginando um jovem crente hoje, numa época em que 25% dos rapazes e das moças vão para a cama com seus namorados, dentro de casa, com o conhecimento e a permissão dos pais, dizendo: não, eu sou diferente, eu vou para o casamento virgem, porque eu conheço a Deus e tenho compromisso com a verdade. Eu fico imaginando hoje um jovem que é chamado pela sua turma para ir para um barzinho de happy hour na sexta-feira à tarde, ou no sábado à noite, para uma boate, ou para um show, dizendo: não, eu não vou, porque eu tenho um compromisso com o Deus da minha vida. Eu fico imaginando um empresário crente, numa nação, sexta maior economia do mundo, mas de uma população pobre,
de uma nação que tem a terceira maior taxa tributária do planeta, mas que não distribui com justiça esses recursos que caem no ralo da corrupção. Dizer o seguinte: eu vou ser honesto, mesmo que todos à minha volta se corrompam. Disseram para Davi: Davi, não dá, fuja, fuja. Eu vou dizer para você que os amigos de Davi, talvez inimigos velados, alinhavaram os argumentos, justificaram o conselho para fugir. Senão, vejamos, a violência do inimigo é implacável. Olha o verso 2: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda. O que estão dizendo para Davi é o seguinte: Davi, não pense que você vai escapar, o arco já está esticado, a flecha já está apontada para o seu coração, não é seguro escapar, não é sensato resistir, fuja. Nós estamos lidando numa sociedade, irmãos, em que uma pessoa honesta, ela é perseguida por ser honesta. Se ela não transigir, se ela não fizer parte do esquema, se ela não facilitar o sistema de corrupção, ela se torna como Daniel, uma pedra no sapato desses que têm interesses escusos. Segundo lugar, a política do inimigo é traiçoeira, é enganadora. Olha o versículo 2 ainda comigo: para as ocultas dispararem, não contra os maus, não contra os delinquentes, não contra os ladrões, não contra os ladrões de colarinho branco, não contra os assassinos, mas para dispararem às ocultas contra os retos de coração. É um jogo tramado nos bastidores, nas caladas da noite, traiçoeiramente, na escuridão, conspiração velada, invisível, mas uma armadilha mortal. Mas o que é mais dramático, amados irmãos, é que esta ação do inimigo, ela é demolidora. Versículo 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não tem a quem recorrer. Assistimos a suprema mandatária deste país, em época de campanha política, ter que fazer determinadas promessas ao segmento evangélico, porque do contrário correu o risco de não ser eleita, dizendo que não entraria neste campo de aborto e coisas semelhantes. Para depois uma ministra sua dizer que o feto, que o ser humano que está dentro do ventre não passa de uma verruga, que tem que ser retirada como uma coisa indesejável, como uma praga. E muitas vezes nós nos calamos, nós nos silenciamos e nós achamos que não podemos levantar a voz, o melhor é fugir. E eu quero dizer para vocês, para os irmãos queridos nesta noite, o que vamos fazer? Só há duas teologias aqui, só há duas teologias. A primeira delas é a dos amigos ou inimigos de Davi. Não sei se são amigos ou inimigos que estão aconselhando: fuja. E a teologia é esta: a segurança só pode ser encontrada na fuga. Se você está ameaçado, abandone as causas justas e fuja. Salve a sua pele, proteja-se. Transija, ceda. Pense comigo, se José tivesse cedido no Egito. Pense comigo,
se Daniel tivesse cedido na Babilônia. Pense comigo, se Neemias tivesse cedido à pressão da corrupção em Jerusalém. Pense comigo, se os cristãos, pais da igreja, tivessem cedido às pressões do Império Romano para salvar a sua pele. Pense comigo, se os pré-reformadores tivessem calado a sua voz. Pensem comigo, se os reformadores não tivessem levantado a bandeira do Evangelho, não haveria cristianismo na terra. A pergunta é, que tipo de evangelho a nossa geração vai legar para a segunda geração? Se nós nos calarmos, se nós nos acovardarmos, se nós fugirmos. A segunda teologia é que a segurança é encontrada pela confiança no cuidado protetor de Deus. No Senhor me refugio. A seta pode estar apontada para o meu coração, mas no Senhor eu me refugio. Se eu for morto, no Senhor eu me refugio. Se eu for preso, no Senhor eu me refugio. Se eu perder os meus bens, no Senhor eu me refugio. Se eu viver perambulando pelas cavernas e pelos desertos da terra, no Senhor eu me refugio. Mas Davi encontrou 4 razões para triunfar sobre o medo e não fugir. E eu gostaria que vocês olhassem comigo quais foram essas 4 razões de Davi. A primeira razão de Davi foi a soberania de Deus. Olha comigo o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A terra está assistindo os homens arrancando os marcos, destruindo os fundamentos, quebrando as cercas, os limites, as balizas. A terra está assistindo os homens dizendo, não existe um só Deus, não existe uma só verdade, não existe uma só ética, não existe um padrão, não existe absolutos, tudo é relativo, os fundamentos estão destruídos, mas Davi diz, meu Deus está no trono. Seu trono não é abalado, ele reina. Sabe o que o Davi está dizendo, irmãos? Aquilo que o salmista disse no Salmo 46, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda o Senhor será o meu refúgio. Quer dizer para você que Deus conhece os nossos inimigos, Deus conhece as estratégias dos nossos inimigos, e Deus é poderoso para nos guardar e para nos dar a vitória, e o mal não triunfará para sempre, os ímpios não prevalecerão, os ímpios não ficarão na congregação dos justos, os ímpios não prevalecerão no juízo de Deus, os fundamentos podem estar destruídos debaixo dos seus pés, mas você olha para cima e vê o trono de Deus imperturbável. Foi isso que ajudou o profeta Isaías num tempo de crise. Ele entrou na casa de Deus e viu Deus no seu trono. Isso acalmou o seu coração. O mundo pode estar transtornado, mas o trono de Deus está absolutamente sólido. Segunda razão pela qual Davi tem coragem de resistir e não fugir, foi o conhecimento de Deus. Olha comigo o verso 5, por favor. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Quer dizer para você que Deus não está distante, nem indiferente. Deus está olhando. Talvez você pense,
Como perguntaram na época do apóstolo Pedro, mas onde está o Deus do juízo? Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não se manifesta? E Davi diz que Deus está sondando. Deus está pondo à prova o justo e o injusto, o justo e o ímpio. Eu quero dizer que quando Deus põe você à prova, não é para destruir você, é para fortalecer as musculaturas da sua alma. Deus prova você como o ourives prova o ouro, para tirar a escória, para que você se torne puro, limpo, forte, nobre. Mas Deus prova o ímpio, o injusto, para revelar o seu erro, a sua malignidade e para puni-lo justamente. Aquilo que o braço da lei não vê, Deus está vendo. Aquilo que o marido não vê, Deus está vendo. Aquilo que a esposa não vê, Deus está vendo. Aquilo que os pais não veem, Deus está vendo. Deus está atento. Seus olhos estão investigando os homens. Mas, queridos irmãos, Davi nos oferece uma terceira razão. É o juízo de Deus. Olha comigo, por favor, versículo 6. O Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador. Será a parte do seu cálice. Sabe o que acontece? No plano humano a gente diz assim: a impunidade é a mãe do crime. O cara faz e escapa. Alguns criam as leis, transgridem as leis e escapam das leis. Só que Deus escolheu não agir como um detetive que flagra toda vez que o homem transgride, para revelar seu crime, julgá-lo e puni-lo. Deus dá corda. Parece que é um momento em que o crime compensa. A pessoa mente, rouba, corrompe, enriquece, usufrui o fruto da sua riqueza. E o justo que trabalha com honestidade passa todas as lutas e privações. E de repente a pessoa diz: compensa o crime. Olha para mim. Foi a dúvida e foi a angústia de Asaf. Ele era sincero com Deus, justo, vida pura, vida limpa. Toda manhã castigado. O ímpio prosperava, tinha saúde, tinha banquetes, tinha muitos convidados. Parecia que a vida do ímpio era melhor do que a vida do crente. Até o dia em que Deus acordar para o seu juízo, numa linguagem metafórica, de Deus acordar, de Deus se levantar, agora chegou, agora basta, e o ímpio estará num caminho escorregadio, desassistido de qualquer proteção, exposto ao juízo severo e justo de Deus. Olha para aqueles que perguntam: onde está o Deus do juízo? Veja o dilúvio. Olha para Sodoma e Gomorra. Olha para Babel. Olha para a queda do reino do norte de Israel. Olha para a invasão da Babilônia em Jerusalém. Olha para a queda de Jerusalém no ano 70. Olha para os impérios que caíram. E você vai perceber uma coisa: Deus está sentado no trono e Ele chamará ao seu tempo os homens para o juízo. E se escaparem dos juízos históricos, certamente não escaparão
do último dia do juízo. Mas, queridos irmãos, eu quero terminar dizendo que Davi encontra uma quarta e última razão para não fugir, para buscar em Deus o seu refúgio. E esta quarta verdade é a recompensa de Deus. Olha o versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Esse salmo termina como começou, termina com Deus. E Davi afirma um atributo de Deus, Ele é justo. E Davi afirma o prazer de Deus, Ele ama a justiça. E Davi lembra uma promessa de Deus, os retos lhe contemplarão a face. Meu amado irmão, não há qualquer recompensa nesta vida que se compare ao contemplar a face de Deus. O céu só vai ser céu, porque lá nós veremos o Senhor face a face. E eu quero dizer para você que esta é a recompensa. E nós estaremos no céu. Estaremos diante daquele que sempre governou e é o refúgio. Porque naquela cidade, os fundamentos nunca foram destruídos. Nunca foram destruídos. Aquela cidade nunca foi abalada. E se você permanecer firme e fiel, nós estaremos caminhando para esta cidade, cujo arquiteto é Deus, cujo fundamento é Deus, cuja lâmpada é o Cordeiro. Esta cidade, cujo fundamento nunca foi abalado. Eu quero orar com você nesta noite. E eu sei que você vive no meio de uma sociedade cujos fundamentos estão sendo destruídos. E você hoje tem a oportunidade de tomar uma decisão e uma posição acerca disso. Ou você foge, ou você se conforma, ou você enfrenta. É muito triste perceber que tem muitos crentes que já cederam. Que já perderam os absolutos. Que já foram tragados por estas ondas. Que já atenderam ao convite do inimigo, venha para cá, vamos nos reunir. Como fizeram com Neemias um dia, disse, não, um homem como eu não foge. Em nome de Jesus, queridos, os absolutos de Deus precisam ser os nossos absolutos. A verdade de Deus precisa ser a nossa verdade. Ainda que façamos uma carreira solo, ainda que fiquemos sozinhos, ainda que sejamos escarnecidos, ainda que a flecha do inimigo atravesse o nosso coração, nós vamos fazer de Deus o nosso refúgio.